Fala pessoal, como é que vocês estão? Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando um vídeo num cenário um pouco diferente, né? Eu tô no Brooklyn agora. E esse vídeo de hoje, ele tá sendo pensado ou refletido assim, nossa, eu tenho que falar disso, eu tenho que falar disso, eu tenho que falar disso há algum tempo. Eu falei assim, eu vou ter um intervalinho antes de algumas aulas que eu tenho, alguns compromissos que eu tenho que dar hoje, e vou gravar esse vídeo pra vocês, só comentando. E eu acho que o vídeo de hoje ele tem mais uma reflexão, assim. Então, tô até falando mais baixo porque era pra eu estar sentado numa mesa e tudo, só que eu tô numa pracinha, num parque aqui, e tá muito cheio, tem muita gente aqui. Eu sentei num banco e vou segurar o celular mesmo e tá tudo bem. Mas enfim, o que eu queria trazer aqui hoje é o seguinte. Eu vou trazer vários exemplos e comentar, mas é justamente nós, enquanto músicos profissionais, enquanto pessoas que é, trabalham com isso, que dão palestras, dão aula, temos alunos, estamos no meio, o quanto que geralmente a música ela se vê muito pouco profissional. É, é um tópico que eu tenho conversado muito com alunos, com colegas de profissão, e a gente sempre toca nesse assunto quando a gente começa a falar de alguns dos problemas que a gente tem hoje. Não sei dizer se esses problemas que a gente tem hoje eles são problemas históricos da música, mas o fato é, em muitos lugares, por exemplo, hoje você tem uma demanda bem menor de ensino musical, de pessoas tocando seus instrumentos, de concerto, que talvez a gente tinha antes da pandemia, 10 anos atrás. E aí a discussão desse vídeo de hoje é justamente essa. Primeiro pensar se isso é uma percepção ou não. Talvez só com estudos mais objetivos a gente consegue detalhar e entender se isso é uma percepção ou não. Isso é uma realidade em números, mas eu vou trazer alguns números que me levam a pensar isso e algumas considerações que eu acho que o cenário musical, a classe musical ainda é muito pouco profissional. Mas vamos lá, meu nome é Otávio Deluque, sejam bem-vindos aqui ao canal dos Bastidores. Eu sou músico mineiro, São João del Rei, que hoje moro em Nova York, estudo, trabalho aqui. E se inscreva no canal, comente, tem muito vídeo falando sobre muita coisa diferente. E hoje a gente vai falar isso, assim, esse vídeo é um desabafo, meio reflexão, meio compartilhando o problema com vocês para saber o que vocês acham. E aí eu vou dar alguns exemplos. A grande pergunta é como que a gente tem que pensar a carreira de um músico na média. Por que eu estou falando na média? Porque pegar exceções como exemplo é muito conveniente, muito fácil. É muito fácil você pegar uma exceção de um Yamando Costa, você pegar uma exceção de... Enfim, pega qualquer nome famoso onde você está e começa a analisar a carreira dessa pessoa. Só que isso é exceção da exceção da exceção. A gente está falando de uma, duas, três, quatro, cinco pessoas num ambiente de 7 bilhões. Então, assim, sim, a gente tem que pegar a carreira dessas pessoas como inspiração e exemplo, sim, mas muitas das coisas que elas fizeram, várias outras pessoas também fizeram e tem elementos que fogem completamente ao contexto musical. Elementos de sorte, elementos políticos, sociais, enfim. Então, por isso que eu acho que é muito difícil a gente trabalhar enquanto educadores, enquanto pessoas que pensam uma profissão e enquanto pessoas que estão na classe musical, trabalhar com exceção, entendeu? Porque a exceção é muito importante para influenciar gerações que estão por vir, mas a gente tem um cenário saudável que consegue pensar isso enquanto classe é o que mantém essas pessoas que foram inspiradas pelas exceções no trabalho e que também acabam viram um esquema de pirâmide, né? E que também acabam é, prosperando não, mas acabam levando isso, né? Porque imagina se você tem com música, alunos que tem 5 alunos que tem esse vira um esquema de pirâmide. Mas enfim, voltando ao... Como que a gente trabalha com música? E da minha geração, talvez. O que eu vejo é que foi vendido e comprado também uma ideia de que a música vai resolver todos os seus problemas. Então, assim, toque um instrumento bem e você vai se dar bem. E o nível de se dar bem, o nível de sucesso da carreira de alguém é único e exclusivamente
ligado ao quão bom musicista essa pessoa é. Talvez em outros contextos isso realmente fosse verdade, né? Eu não estou falando que isso é mentira, não. Isso em outros contextos é realmente muito verdade, mas não é esse o caso hoje. Por quê? Porque hoje você tem muito mais pessoas tocando bem e aí você tem 10 mil pessoas tocando bem. O que diferencia o fulano do ciclano, do Beltrano, da Maria, do José, do Joaquim, da Márcia? São outros fatores profissionais que podem ser mensurados, podem ser trabalhados, discutidos, que levam essas pessoas a também terem um determinado mais sucesso do que outros. Claro que a gente também pode entrar na discussão de o que é se dar bem, o que é sucesso, o que é uma boa carreira. Para mim, uma boa carreira é você estar sendo feliz no que você faz. Se você é feliz dando aula e quer fazer uma carreira de professor, e vai para isso, né? E se você é feliz, enfim, e seja lá o que for. Mas o fato eu acho que a impressão que me dá, e aí eu acho que essa impressão é pautada também em elementos da realidade, no sentido de que não é só da minha experiência. O fato de hoje a gente ter muito mais conservatórios, universidades, cursos que formam muitos outros profissionais que atuam nas suas áreas, isso já faz automaticamente aumentar a quantidade de pessoas que estão no meio. Então você tem diversos outros elementos, especialmente nesses últimos 20, 30 anos, não só no Brasil, pela popularização e acessibilização do ensino superior, que a música clássica no Brasil ela fica majoritariamente circunscrita a isso, exceto grandes centros e iniciativas muito específicas. Você tem muito mais gente atuando e essas pessoas elas têm como referência pessoas de outra geração, de cuja geração era essa do toca bem que tudo vai resolver. E o que eu vejo muito são colegas, amigos, pessoas distantes que infelizmente não tiveram a oportunidade de discutir essas questões profissionais da música, nem como acessar essas outras discussões ou serem inspiradas. Então, assim, tanta gente que às vezes para no meio do caminho ou que tem diversas questões e problemas profissionais ou até pessoais, assim, que me fazem cada vez mais falar, olha gente, a gente precisa de falar como é ser um músico profissional. E esse é talvez até um dos motivos desse vídeo, né? Eu não posso falar por todo mundo, eu posso falar por mim. E assumir a música como trabalho é uma coisa às vezes muito paradoxal, porque muita gente, a música ela primeiro é uma profissão que você começa a exercer antes de você ser profissional, né? Quase todas as outras profissões você já entra na profissão como uma pessoa que vai ser um profissional, né? Para você fazer medicina, você entra no curso de medicina para você ser um profissional. Para você fazer administração também. Para você ser taxista já se... Tá, talvez essa seja uma exceção, mas assim... A maior parte das profissões é isso. Você se prepara já começando como profissional. Você pode até gostar muito da profissão, mas você não exerce ela antes de se considerar um profissional. E a música não, a música é diferente. Então é isso, assim, o que eu queria comentar é exatamente isso. E eu queria comentar exatamente isso, que essa é uma exceção muito grande da música. Isso faz com que muita gente comece a música, comece uma relação com a música muito saudável, inclusive, como hobby, como gosto, felicidade, alegria. E aí na hora que a gente vira profissão, dá um trem na cabeça, né? Não importa a qualidade do profissional que a gente é, mas é profissão, é trabalho, é labor. Então a gente precisa entender a música como tal. E é muito claro quando a gente vê uma pessoa que trata a música como tal, não trata a música como tal. Então, por exemplo, o que eu vou falar nesse vídeo não tem nada a ver com tocar violão, ou tocar é mais quase como um processo de comunicação e como você vai fazer contato. Então é importante, por exemplo, se você está estudando um instrumento, para além de estudar o seu instrumento só, pensar em como você vai fazer uma gravação bem feita. Não é só estudar e tocar. É como onde você vai posicionar o microfone, qual que é o ângulo da câmera que vai mostrar o que você quer mostrar. Isso tudo a gente tem que pensar. Qual que é a roupa que você vai vestir para reforçar o seu viés artístico, para reforçar o que você quer passar.
na sua seleção de obras, como que você vai se comunicar com o público que está negociando, com o público que está assistindo, porque são dois públicos completamente diferentes, como você vai lidar a divulgação para os seus alunos. Isso tudo a gente tem que pensar. A gente acha que é uma coisa muito natural. Eu posto aí, chega aluno. Eu gravo e viro. Não, a gente tem que pensar isso, é muito bem pensado. E isso em todos os artistas que a gente tem como referência é muito bem pensado. Você acha que aquele close no rosto da pessoa desse jeito é porque era bonito? Não. Isso é a gente falar de profissional em música. E todas as pessoas que estão trabalhando nesse cenário não vão ser só a gente. Então a gente vai ter um cara que é especialista em gravar áudio, um cara que é especialista em gravar vídeo, uma pessoa que vai fazer o cartaz, uma pessoa que vai editar, fazer a cor, fazer as mídias. Então isso tudo são profissionais que estão ligados na área da música, e muitos são considerados músicos, que às vezes a gente não tem ideia, a gente não pensa, a gente não valoriza, a gente não discute como opção, a gente acha que é sentar, tocar e o resto da vida vai ser resolvido. E eu vejo que esse é um dos principais erros que as pessoas, de uma forma geral, cometem, de achar que romantizar a profissionalização da música. Ao passo que, quando você chega num nível bastante alto, é todo mundo profissional. Enfim, outros elementos que a gente pode falar aqui, que eu acho que podem ser muito bons da gente comentar, para além do profissional, é isso. 2 pontos, a questão da música como profissão, e aí eu estava falando isso com um aluno outro dia. Eu tenho um aluno que ele é professor de música, ele já tem experiência de algumas décadas e tudo, mas ele queria especializar no violão clássico, então a gente está trabalhando. E ele estava falando que ele tem alunos que querem seguir a música como profissão, e a gente está assim, pois é, então vamos trabalhar em várias outras qualidades, porque só tocar não resolve, entendeu? E eu acho que falta a gente debater isso enquanto profissão. A gente não vai sair debatendo isso num show e falar assim, que legal, eu toco violão, mas só tocar não resolve. Claro que não. Mas enquanto professor de música, a gente tem a obrigação de trabalhar esse assunto. E pra quê? Pra você não chegar a 30 anos de idade e ser tarde de você perceber isso, entendeu? Então, assim, claro que isso é também um subtópico muito grande, mas a gente tem que pensar quando a gente começa a assumir o nosso eu enquanto músicos profissionais, e aí talvez esse vídeo seja assim, claro, esse vídeo é para qualquer pessoa curiosa que queira saber um pouco desses bastidores da música enquanto profissão, e também para os jovens profissionais, né? Então, assim, muda muito a perspectiva disso, muda muito a perspectiva quando você cruza essa linha. E eu já vi muita gente que entrou em parafuso, porque, poxa, a música era tão legal antes, virou profissão, virou chata, porque eu tenho um monte de prazo, eu tenho que fazer coisa que eu não gosto, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, seja lá o que for. Então, é isso. E aí, eu vou lançar 2 vídeos essa semana, e o outro é falando da música enquanto cenário importante, como que a gente vai gerenciar a carreira. Mas para não ficar muito longo esse vídeo, que já está em quase 14 minutos, eu vou parar aqui. Então fiquem ligados, comentem o que vocês acham. O grande ponto desse vídeo, vocês viram que comecei o vídeo e ia falar de 2 tópicos, aí falei, não, vai ficar muito grande, eu voltei falando só de um. Mas o grande ponto desse vídeo é para a gente pensar que em volta de uma pessoa que toca, que é exigido tocar bem, a gente precisa de estudar e tocar bem, tem todo um cenário que é muito bem pensado, que vai de como a pessoa se comunica nas redes, que roupa que usa, que horas que eu chego, como que eu entro em contato com tal pessoa, como que eu vou me relacionar com os meus pares, como que eu vou valorizar o cenário que eu estou fazendo e, de novo, que tipo de carreira eu quero ter. E aí, esse é o tópico do próximo vídeo que vai ser lançado. Então fiquem ligados, eu vou gravar agora mesmo também e acho que eles vão sair juntos. Até mais, gente. Obrigado. Comentem o que vocês acham, se vocês já tiveram essa experiência. Eu, por exemplo, eu tive o privilégio / sorte de estar num ambiente com muitos músicos diferentes, e isso é um fator crucial. Não fique perto de gente que faz a mesma coisa que você, não, porque você já faz o que você faz, você sabe como é que é. Então, assim, eu lembro de Prados, em São João, você convivia com músicos de ambientes muito diferentes. Então isso é uma coisa muito crucial, não fica só entre isso. Você gosta de tocar violão, não fica só entre gente que toca violão, não. Você vai aprender com essas pessoas, sim.
mas isso vai te limitar imensamente em entender a profissão músico. E é isso. Fiquem ligados no próximo vídeo, comentem se vocês já tiveram essa oportunidade. Lembrei, outra coisa, comentário que eu ia fazer. E além disso, por exemplo, eu lembro que na faculdade eu tive uma disciplina que chamava Autogestão Profissional em Música, onde cada semana via um convidado diferente para falar de carreira, dificuldades que aquela pessoa teve, isso tudo e mais. Então é isso. Próximo vídeo, vem logo. Beijo pra vocês e vamos pensar música enquanto profissão, se você for músico profissional. E comenta, se você não for músico profissional, o que você imagina que são as considerações de músico profissional? Porque isso também é uma coisa muito importante. Que é importante a gente saber, pra gente saber como lidar com isso. Abraço.